esse contrafluxo, ele é externo e interno. Acho que isso é um ponto para a gente deixar mais claro, né? Porque aqui foi falado até de contrafluxo das heterocríticas. Aqui está dizendo, por exemplo, cansaço, devaneio, distração são contrafluxos. Então tem fatores... E, Júlio, não só isso, o entusiasmo. Entusiasmo. Eu fiquei pensando sobre isso. O entusiasmo é um contrafluxo para a escrita? Mas aí eu estava pensando o seguinte, contrafluxo autoral. Então, eu estava me perguntando, o que seria o fluxo autoral? Porque se é um contrafluxo autoral, haveria um fluxo autoral. E a partir desse fluxo autoral, aí eu fiquei pensando assim, na existência de um fluxo autoral, nem tudo que é ausência de fluxo autoral é um contrafluxo. Então, é filosófico o negócio, né? É um jogo de palavras, mas vamos porque em frente. Porque às vezes a pessoa ela não está num fluxo autoral, sim, e às vezes ela pode acreditar que há contrafluxos impedindo ela de escrever, de ter produtividade. Ah, sim. Mas não é que ela não entrou no fluxo autoral. Então, assim, até para ser breve, eu acho que também é interessante a gente, cada um, no caso aí seguindo essa sugestão de reflexões, né, cada um avaliar o seu fluxo autoral antes de avaliar o contrafluxo autoral. Porque senão a gente pode cair naquela coisa das escusas, das desculpas, das justificativas, sendo que você não tomou aquela responsabilidade, né, aquela iniciativa, ou não criou aquele hábito, aquela sinapse de pesquisar, de escrever, de registrar, de ter como objetivo a produção do esclarecimento, né, que aí vai resultar nas produções gesconográficas. Tem uma pista, Júlio, ali no fluxo, na epígrafe fluxo, que diz assim, o fluxo é o passo dado à frente. Talvez a pessoa teria que notar, se ela não está avançando na escrita do livro, não estou no fluxo, mas por quê, né? Qual seria o meu fluxo desejável? Eu penso assim que, a priori, a gente não poderia afirmar, né, que sempre tem um autoassédio. Acho que cada caso, cada momento, tem que ver as prioridades da pessoa. Mas que é estranho alguns casos, né, inclusive de voluntários que às vezes até desempenham voluntariado na área da escrita, e a pessoa, tu falar com a pessoa, tu perguntar, e o teu projeto de livro? Não vejo necessidade, não acho que isso seja uma prioridade, e isso realmente é surpreendente, né? Provavelmente possa haver algum processo de auto ou heteroassédio. E aí, em cima disso, aí eu gostaria de fazer uma pergunta, que talvez tenha relação ou não, que é uma pergunta, que é o seguinte, em que situações, quando que a fartura, que foi falado aqui, ela se torna um contrafluxo? Porque aí pode haver um paradoxo aí. Sim. Ela, no sentido de que ela dispersa quase. Ela provoca dispersa, ou a pessoa olha e vê, não, já escreveram tudo, já fizeram, né? E tem que ver o tipo de fartura também, porque tem a fartura intelectual, a fartura material, a fartura, por exemplo, hoje a gente tem uma fartura de internet. Sim. A gente tem uma fartura, por exemplo, agora de inteligência artificial. Que às vezes que tu vai lá, ele escreve o livro para você completo. Tranquilo, sim. Até que ponto isso vai se tornar um contrafluxo, por exemplo, para a criatividade, para o esforço, Então, essas coisas que eu estava me perguntando. Para a obesidade mental somática, perfeito, né? Seremos obesos mentais perfeito, somáticos. Tem pessoas que elas acreditam, pensam, têm a convicção de que é muito mais importante para a ProEx dela, por exemplo, produzir os verbetes do que livro. E aí, por isso, Júlio? eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Por que eu vou escrever livro se eu estou fazendo o que é mais de ponta, que é a enciclopédia? Então, mas aí tem um senão. Tem super, hiper veteranos que não tem nenhum verbete na enciclopédia. Ainda bem que eu não estou mais nessa turma. Nós temos várias possibilidades. Aí a gente entra no realmente cada caso, porque às vezes a pessoa, talvez ela esteja tendo uma autocorrupção, um autoassédio, num tipo de GESCOM, né? Mas aí e não em outra. Tem outros gêneros aí tem textuais. Como é que fica, para né? analisar. É o tal do autoencantoamento cosmoético, para onde a gente olha e aí tem uma solução. Mas você realmente quer a solução? Os contrafluxos, no teu caso, depois da terceira obra, são diferentes? Ou são os mesmos para você?
Eu acho que... a primeira questão é, tem ou não tem? Eu acho que não. No terceiro, eu acho que não. Ou pelo menos eu não percebi. Eu acho que no início foi mais brabo, foi mais arranca-toco. Mas aí depois foi aliviando, aí chegou no terceiro já bem mais tranquilo. Eu me surpreendo quando as pessoas falam que lançam o primeiro livro e é tudo tranquilo, tudo um mar de calmaria, que pelo menos para mim não foi. Mas eu acho que isso depende muito de cada um da sua obra, porque tem gente que vem, as rebarbas vêm antes. Outros vêm depois que publica. Então tem que ver isso aí. Agora, para mim, eu acho que o negócio acalmou bastante. Quer dizer, ainda bem. Não veio nem antes, nem durante, nem depois? Não. Na terceira obra está... Acho que o terceiro foi tranquilo. Débora, você... Até porque é um livro com material que eu tinha bastante tempo. Então eu trabalhei com calma, vi, revi, arrumei, acertei como eu quis, bem na tranquilidade. Então eu acho que isso ajudou muito. Entra a variável da familiaridade e do maceteamento do material. Isso. Acho que foi bem devagarinho as coisas, então diluiu bastante esses contrafluxos, essa coisa toda aí. Agora, no primeiro foi o inverso. Olha, então isso é um alento para nós todos aí. Quem está escrevendo o primeiro, quem já escreveu o primeiro e o segundo, que depois do terceiro é tranquilo.